A manchete é tudo culpa do Aécio. O Lula é que está dizendo. O Aécio afrontou a vitória da Dilma, entrou com recurso na justiça e é responsável pelo clima de animosidade que está criado hoje nesse país. O ano era 2014, a eleição foi muito apertada, só que no final deu Dilma. O governo ganhou um crédito de confiança, em grande medida, em virtude daquilo que fez, principalmente nos 2 mandatos do governo Lula. Eu tenho a impressão que essa reeleição, muito mais do que um reconhecimento a Dilma Rousseff, é um voto de confiança em virtude daquilo que eles fizeram nos primeiros 8 anos de governo. E quando a gente diz que a eleição de 2014 foi apertada, foi disputada, o que a gente quer dizer, na verdade, é que essa disputa ela foi levada assim às últimas consequências. Lembre aí que essa disputa ela se manteve até durante a apuração dos votos. A Dilma começa atrás do Aécio. Aí ela vai se aproximando, vai diminuindo essa distância nas 2 horas seguintes. A Dilma vai colando e ultrapassa o Aécio precisamente às 7 horas e 32 minutos da noite. Pois é, vitória da Dilma, 51% e tantinho aí contra 48% e tantinho do Aécio. Aí depois dessa vitória, apertadíssima do Aécio Neves, vem uma coisa assim inédita na breve história da frágil democracia brasileira. O PSDB pediu hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria especial para fiscalizar o processo eleitoral deste ano. É isso aí mesmo. O PSDB não aceitou o resultado da eleição. Quis saber se não tinha nenhuma fraude na urna eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral, ele fez de tudo que o partido do Aécio pediu. E aí, mesmo fazendo tudo, não achou nada de fraude. Zero. Nadinha. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, se pronunciou sobre o resultado do relatório que não apontou irregularidades na votação. Eu penso que foi extremamente positivo o trabalho realizado. Foram, pelo partido, escolhidos os técnicos mais críticos historicamente à urna eletrônica. Foram técnicos dos mais críticos, entre eles técnicos que há 20 anos criticam a urna eletrônica e de tal sorte que essa conclusão é no sentido de que não houve nenhum tipo de fato concreto daqueles que foram apontados na época das eleições que possa colocar em dúvida o resultado eleitoral. Pois bem, aí o tempo passa, chega o Bolsonaro e começa a usar essa confusão de 2014 para enganar as pessoas, dizendo que não dá para confiar na eleição brasileira, nossa urna eletrônica é uma porcaria, etc e tal, todo aquele blá 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 que você já conhece. E aqui a gente diz que ele está usando essa história para enganar as pessoas, está dizendo isso assim, sem medo, porque, desculpa, é isso aí mesmo, ele conta a história pela metade. Ele fala lá que a eleição de 2014 foi muito apertada, mas nunca menciona a auditoria que foi feita e que não achou fraude nenhuma. O presidente Jair Bolsonaro acusou o Tribunal Superior Eleitoral de fraude nas eleições de 2014. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Veja o tamanho da cagada histórica, né? E hoje o Aécio, ele reconhece que não teve fraude nenhuma em 2014. Aliás, nem em 2014, nem nunca. O presidente Jair Messias Bolsonaro tem apontado a eleição que o senhor disputou como uma prova ou uma evidência de fraude no sistema eleitoral. O senhor foi derrotado por pouco, chegou a ir ao Tribunal Superior Eleitoral, pediu uma auditagem, essa auditagem foi feita. O senhor tem alguma dúvida sobre a lisura da eleição que disputou? Não tenho, Daniela, nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Agora pensa em tudo o que aconteceu no Brasil depois de 2014. Veio impeachment, veio a tal da onda conservadora, veio o Bolsonaro. Muitos especialistas acham que esse negócio do Aécio não ter aceitado o resultado da eleição de 2014 é um marco dos processos políticos que nos deram Bolsonaro, sacou? Tudo começaria com o Aécio em 2014. É que para as instituições funcionarem direitinho, elas dependem de algumas regras informais, regrinhas que não estão escritas. Por exemplo, uma eleição é um negócio sagrado, a gente tem que aceitar o resultado e pronto.
Essa é uma regra informal e é uma regra para a qual o Aécio cagou. Eles chamam isso aí, na academia, de teoria das regras informais. Houve aí um especialista, o professor Marcos Nobre. Então, eu considero uma excelente notícia o surgimento de uma teoria como a da quebra das regras informais. Então, mostra que o funcionamento das instituições depende, de maneira crucial, de algo que está, por assim dizer, fora das instituições, que pertence a algo que poderia chamar de uma cultura política democrática. Entendeu? Segundo a teoria das regras informais, os processos políticos que nos deram Bolsonaro se iniciou em 2014, quando uma regra informal foi rompida pelo Aécio Neves. Na academia tem um debate seríssimo sobre esse assunto. A pergunta aí é, onde e quando começou a escalada autoritária no Brasil? Olha, as nossas lideranças políticas, elas infelizmente não têm aparecido muito nesse debate. Não têm aparecido muito assim para endereçar esse assunto, para falar desse negócio. Só que, na CNN, no meio de uma conversa longa lá de 1 hora, o Lula acabou indo por esse caminho aí sim. Aí nós temos um problema que foi a eleição da Dilma de 2014, quando o candidato que ela derrotou não quis aceitar o resultado. Foi a primeira vez. Eu perdi 3 eleições, eu perdi uma por Collor, eu perdi 2 por Fernando Henrique Cardoso e eu voltava para casa para me preparar para outra eleição. O Aécio não. O Aécio afrontou a vitória da Dilma, entrou com recurso na justiça e é responsável pelo clima de animosidade que está criado hoje nesse país. Ou seja, por quê? Porque numa eleição você disputa, você perde, você ganha. E eu acho que quando eu falo que nós temos que voltar à normalidade, é porque cada um tem que cumprir com a sua função. Se o Poder Legislativo legislar, se o Poder Executivo, sabe, governar, e se o Judiciário, sabe, se prestar a ser o garantidor da nossa Constituição, a gente vai viver em harmonia, como viveu no meu governo, como viveu no governo Fernando Henrique Cardoso, como viveu em outro governo. Deixa eu fazer um contraponto aqui nesse momento da nossa conversa. Quem ganhou 4 eleições seguidas ali foi o seu partido. Quem tinha a caneta ali, nós estamos falando até 2014, para gerar um clima assim ou assado, era o seu partido. O senhor está atribuindo uma essencial mudança de clima político a alguém que tinha o direito de pedir a contagem de votos. Não, as coisas começaram a mudar depois de 2014, depois do golpe que deram contra Dilma Rousseff. Até então a gente vivia numa normalidade. Você nunca tentou derrubar um presidente em lugar nenhum do mundo porque ele não estava bem na pesquisa. Nunca. Ou seja, o que aconteceu é que inventaram uma pedalada, trocaram a pedalada pela motocicleta, sabe, tirar a Dilma para construir a ponte para o futuro e desmontar as coisas que vinham acontecendo nesse país. O país vivia numa certa normalidade, a gente não tinha dificuldade de relacionamento com os partidos políticos, não tivemos, e Fernando Henrique Cardoso não teve, o Sarney não teve, ou seja, isso começou, sabe, depois de 2014, depois de 2015. Aécio Neves, o homem que calculou as consequências que seu ato teria para si, mas não para 210 milhões de outros. É a marca do egoísta. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.